Eu quero, nessa abertura agora, apresentar. Eu sempre gosto de apresentar para quem eu falo, de assunto como esse, alguma literatura, porque às vezes você se interessa, quer ler alguma coisa a mais e tal, né? Então, assim, os livros que eu mais tenho usado nas minhas aulas de história. Então, esse livro aqui tem... Isso aqui, não sei se é a segunda edição, mas já é mais, acho que... terceira edição já. Terceira edição teve... A segunda edição teve várias reimpressões e tal. É um livro da Vida Nova. É assim meio que um clássico de história da igreja, ou história do cristianismo. O cristianismo através dos séculos. E essa última edição tem uma parte de... A segunda também tinha. História da igreja no Brasil, tal, para publicação aqui no Brasil. Eu nem lembro agora quem é que escreveu, foi um missionário. Deixa eu ver aqui. É América Latina, na realidade. O cristianismo na América Latina do século XX. Foi o... Fugiu o nome do missionário Batista, eu acho. É o Richard Sturz, que escreveu, não sei se chegou a conhecer esse... ele, não sei se ele é batista ou metodista, ele trabalhou aqui no Brasil. Então, esse livro é bem interessante. Mas o livro que eu uso mais, assim, como... Eu não uso exatamente um livro-texto, mas é um livro... que eu mais uso, que eu acho que é uma leitura bem gostosa tal, é desse Justo Gonzalez. O Justo Gonzalez tem uma história de vida curiosa, interessante, que o Gonzalez é um cubano metodista e que jovem, até por causa das lutas políticas tal, em Cuba, ele acaba indo para os Estados Unidos. E faz toda a carreira lá, se torna professor de faculdade de teologia e tal. Também a Vida Nova, a mesma editora, publicou esse livro. Esse livro aqui era publicado, você até eventualmente pode ter visto, já viu, com algum pastor mais antigo e tal. Era publicado em 10 volumes. Publicado em 10 volumes. Em 2011, eles publicaram primeiro o volume 1 e depois publicaram o volume 2, então juntando em cada volume 5 dos antigos volumes. E, obviamente, nisso eles fizeram uma nova diagramação, tal, o livro ficou melhor, mais claro de ler, mais fácil, ficou mais bonito e tal. Eu acho esse livro... bastante interessante. Eu gosto de dar uma explicaçãozinha assim que vai na seguinte direção. Esse livro aqui tem uma interpretação de história, eu falo assim, mais conservadora. Uma história que às vezes romantiza um pouco mais. Romantizar talvez não seja a palavra adequada, mas aquilo que o Christopher falou agora há pouco, às vezes... na abertura, né? Só fala das coisas boas e não fala das coisas... Então, esse livro mais conservador, mais assim... criticando, por exemplo, criticando mais a Igreja Católica e sem nenhuma crítica ao protestantismo, coisa assim, né? O Gonzalez já tenta enxergar a fé cristã, a Igreja e tal, já de um modo mais contextualizado. Então, ele já dá mais importância à questão do que estava acontecendo ao redor.
Então, isso obrigatoriamente leva a ser um pouco mais crítico. Fala, olha, porque a igreja tem hora que transformou a sociedade, mas tem hora que foi transformada pela sociedade e tal. Então, ele já é mais crítico. Bom, um terceiro livro, apesar do nome do autor aqui, Martin Dreher, parecer um alemão, ele é um alemão, mas é um alemão brasileiro. Ele é nascido no Brasil, descendente dessa grande colônia alemã brasileira, é pastor luterano e é professor universitário, professor de história. Ele estudou na Alemanha, tudo. O título do livro, veja que, assim, algumas dicas assim para quando a gente vai ler, né? Conforme a gente vai estudando, a gente vai... Né? Então, o título de um livro já indica um pouco como que ele quer caminhar, né? O cristianismo através dos séculos, uma história da igreja cristã. Então, esse é o título do livro que eu chamei de ser um pouco mais conservador. O título do livro do Gonzalez é História Ilustrada do Cristianismo, a Era dos Mártires até a Era dos Sonhos Frustrados, esse volume todo, né? O volume 2 já era da Reforma até os tempos atuais. Então, uma história ilustrada do cristianismo. Ele fala cristianismo e não faz como o outro livro aqui, que fala uma história da igreja cristã. Se você enfatiza que é uma história da igreja, você já está dando uma ênfase mais, eu não digo denominacional, mas já mais institucional. Né? E aqui ele já está abrangendo. O cristianismo é maior do que qualquer denominação e maior do que as denominações juntas, inclusive. Né? E aí você pega esse outro livro aqui do Martin Dreher, que é um gaúcho, vivo ainda, né, professor lá no Rio Grande do Sul, eu conheço pessoalmente o Martin. História do Povo de Jesus, uma leitura latino-americana. Então, só de ler esse livro, o título do livro, para quem conhece minimamente teologia, já olha assim e fala, opa. Né? Como eu conheço o Martin Dreher, para mim fica obviamente mais fácil. Né? Mas o título já indica, o Martin Dreher é da linha da teologia da libertação. Então, por isso que o livro tem esse título, a história do povo de Jesus. Eu não vou falar de instituição, vou falar do povo. Porque a instituição, às vezes, mais oprime o povo do que abençoa o povo e tal. Né? E outra coisa, é uma leitura latino-americana. Por que eu estou mostrando esses 3 livros que são diferentes? Eu estava conversando agora há pouco com o seu Jesus e falando de história. É o seguinte, tem uma história acontecida, como dizia, e uma história contada. A história acontecida é uma, a história contada às vezes é outra. Então, eu vou dizer uma coisa para você, duvide de tudo que eu falei aqui até agora, e que vou falar depois. Né? Vá para os livros, veja opções diferentes, interpretações diferentes, porque a história... A história, eu brinco com os meus alunos, falo, você já ouviu dizer que a história é ciência do passado? Tal, né? Muito bonita a história, é ciência do passado. Pois é, a história não é a ciência do passado, a história é a ciência do presente. Aí o pessoal fica com um ponto de interrogação assim enorme, né? Porque o passado está lá. O passado não vai mudar, o passado está lá, já aconteceu. Agora, depende do jeito que eu olho para o passado, eu vou descobrir uma coisa A ou vou descobrir uma coisa B. As perguntas que eu faço para o passado. Quer ver como é facinho de entender isso? Há 60, 70 anos, 80 anos atrás, você não encontrava praticamente nenhum livro com um título, alguma coisa assim. A mulher na igreja cristã. História da mulher na igreja. Não tinha. Agora, se você digitar aí no santo Google, você vai encontrar um monte de livros sobre isso. Quer dizer que não tinha mulher na igreja lá no século I, no século II, no século V, no século X? Não tinha mulher na igreja? Tinha. Só que ninguém tinha olhado para encontrar essas mulheres lá.
Essa aqui é a questão. Então, por isso que eu brinco, a história não é ciência do passado, é ciência do presente, porque depende das perguntas que o presente faz para o passado. Então, por isso que você vai ter livros de história que são diferentes, mas não são necessariamente contraditórios. São pontos de vista diferentes. Podem ser contraditórios também, mas depende das pesquisas e de como os autores encaminharam. E é assim, livro é escrito para você discordar dele. Exceto a Bíblia, qualquer outro livro você pode discordar dele. Eu tenho livros publicados. E eu, às vezes, falando isso, eu digo, se você não quiser ser criticado nunca, jamais escreva um livro. Porque se você escrever, alguém vai criticar. Às vezes vai criticar por inveja, às vezes vai criticar por birra, e às vezes vai criticar com razão. Né? Vai dizer, olha, mas você escreveu isso, mas você não percebeu tal aspecto desse acontecimento. Tá certo. Né? E é assim que se constrói conhecimento. Esse livro também acabou se tornando meio que um clássico, como que é essa editora aqui? Thomas Nelson. Né? Mas esse Carter Lindbergh tem livro publicado... eu não trouxe esse livro? Bom, na realidade é o mesmo livro, mas é uma outra, publicado pela Sinodal. História da Reforma, desse Carter Lindbergh. Esse livro virou meio que um clássico sobre a Reforma. É só o período da Reforma. Estuda como que foi acontecendo a Reforma no decorrer do tempo. E uma das mais interessantes biografias do Martinho Lutero, já escritas, tem muitas biografias, você pode ler qualquer uma delas, tal. E eu vou explicar por que eu estou apresentando essa biografia aqui. É um escritor francês chamado Lucien Febvre. O Lucien Febvre não é católico, não é evangélico, nem sei se acreditava em Deus. Mas ele foi um historiador responsável, junto com mais 2 ou 3, responsável por uma renovação no modo de se escrever, de se pesquisar e de se escrever história. No início do século XX, nas 2, 3 primeiras décadas do século XX. Esse livro aqui é de 1928. Você vê que é um livro que está para completar 90 anos. Ele tinha sido publicado em português, mas acho que de Portugal, me parece que não do Brasil, circulou aqui no Brasil, e em 2011, se eu não me engano, cadê aqui? 2012. Em 2012, foi publicado essa edição pela editora 3 Estrelas. 3 Estrelas, se eu não me engano, é uma editora ligada à Folha de São Paulo, se eu não me engano. E por que eu acho esse livro interessante? Como o Lucien Febvre não estava interessado nem em falar que Lutero era um herege, um monstro, que destruiu a igreja, e muito menos interessado em falar que Lutero era um santo, que reconstruiu a igreja, o Lucien Febvre fez um livro bastante imparcial no sentido de quem era esse homem, Martinho Lutero. E ele trabalha assim com vários aspectos que era próprio desse grupo de renovação da igreja, da história, que é trabalhar com psicologia. Lembrar que a psicologia estava surgindo, né, no século XX, com aspectos geográficos, com diversidade de aspectos assim, para entender Lutero e o contexto de Lutero, por que ele fez o que ele fez. É bem interessante esse livro aqui. E eu ganhei essa semana, nem ganhei do autor,
que é esse Gerald Bray, que estava fazendo palestra no encontro da Conferência Vida Nova, que ocorreu em Campinas essa semana. E ele fez um livro de história da igreja, que eu peguei sexta-feira, só olhei assim o índice e tal, ainda nem... sexta não, lá no seminário. Igreja, um relato teológico e histórico. Então, me parece ser um livro assim, interessante também, para perceber a igreja se construindo no decorrer dos séculos. Eu não trouxe nenhum livro desse para vender, não, viu, gente? Não é para ganhar dinheiro, não. É só para divulgar mesmo. Muito bem. Continuando, então, nós chegamos às vésperas da Reforma. O mundo contemporâneo da Reforma tem que ser alvo da nossa atenção, pelo menos um momentinho, para nós entendermos se teve todo esse desejo de reforma no decorrer do tempo, por que nunca teve um outro tipo de reforma na igreja e foi acontecer com Lutero? Se as 95 teses nem afrontava a igreja em tantos outros aspectos que outros já tinham falado, por exemplo, que eu citei alguns deles aí, como Wycliffe, Bradwardine e outros, que enfatizavam a supremacia da graça, da escritura e tudo mais. Então a gente precisa de olhar que o mundo, na época que Lutero viveu, é um mundo no qual o Brasil logo já vai estar inserido, né? É quando o mundo está passando por uma grande transformação. O mundo... pelo menos esses 4 aspectos, teve uma expansão comercial importante. A Europa, por causa das invasões bárbaras, por um lado, e por causa do surgimento do islamismo, por outro, a Europa passou pelo período do chamado feudalismo, em que o poder estava muito pulverizado e existia... o comércio nunca deixou de existir, mas ele diminuiu muito, porque os feudos foram se tornando muito autossuficientes. Então as regiões produziam o que era necessário e tal. Bom, aí a Europa passou a mudar, teve as cruzadas, teve um crescimento populacional, porque teve várias mudanças. Na verdade, os historiadores chamam de revolução agrícola. Então passou a ter mais alimento, as pessoas comiam mais, viviam mais, tinham mais filhos. Os filhos que nasciam morriam menos. Então tudo isso vai mudar a Europa, vai provocar a necessidade dos feudos buscarem outras possibilidades, porque com mais gente os feudos deixam de ser autossuficientes. Então tem essa expansão comercial. Por causa da expansão comercial é que portugueses e espanhóis vão para o mar, querendo chegar até o Oriente, porque o que tinha no Oriente, as especiarias, a seda, as especiarias, sabe, né? O cravo, a canela, a pimenta do reino, né? Chamava porque o reino que comprava e tal, né? Então, isso era conhecido desde muito tempo atrás, desde antes do Império Romano. A cerâmica, a seda, tecidos, outros alimentos, isso era conhecido dos europeus. E isso continuava chegando na Europa. Só que isso chegava na Europa caríssimo. Aí o pessoal, como o comércio cresce, tem uma turma que fazia o comércio, que levava os produtos para umas feiras. Essas feiras se chamavam na época burgos. Né? Burgo, burguesia. Né? Então,
os burgueses faziam esse comércio, faziam essa troca de mercadorias, levava tal. Esse pessoal vai ficando rico e falou, olha, a gente tem grana suficiente agora para achar um jeito de buscar esse produto mais barato, essas especiarias. E aí os portugueses e espanhóis vão, por mar, tentar chegar no Oriente e conseguem. Né? Conseguem. Eu já li historiador dizendo que uma viagem dos navios, falando de Portugal, mas basicamente valeria para a Espanha também, e depois para a Inglaterra, que veio mais tarde fazer isso e tal, Holanda. Uma viagem de Portugal, você vê, vem para o sul, no Oceano Atlântico, entra no Oceano Índico e chega nas Índias, chega na China e tal. Essa viagem, que era uma viagem dificílima, sujeita a perder navios, o comboio que veio para descobrir o Brasil, descobrir entre aspas, né? Capitaneado por Pedro Álvares Cabral, o Cabral fincou a bandeira da dinastia de Bragança, né? Lá aqui no Brasil, e seguiu viagem. Esse negócio que o Brasil foi descoberto por acaso não é verdade. Né? Tanto não é verdade que o Cabral já tinha tudo organizado. Chegava aqui, tomava posse da terra e continuava a viagem. Um navio desapareceu. E o navio que era capitaneado por, se eu não me engano, Vasco da Gama, que já era um navegante, um navegador experiente, mais velho que o Cabral, mas esse navio naufragou, desapareceu, não foi mais encontrado. Então era uma viagem difícil, complicada e tal. Mas mesmo assim, o lucro que eles obtinham chegava na casa de 700%. Pegava o produto e trazia lá para... Então, a expansão marítima está nesse contexto. Agora, o burguês que queria fazer comércio e incentivou a expansão marítima, ele não tinha como fazer isso só do bolso e da cabeça dele. Porque o burguês estava adquirindo poder econômico, mas não tinha poder político. E precisava de poder político, senão não faz. Eu comparo as grandes navegações, essa expansão marítima, ao período do pessoal chegando na Lua. Uma empresa, por mais rica e poderosa que fosse nos anos 60, não teria jamais condições de mandar um foguete para o espaço. Hoje até tem, mas naquela época não teria. Então precisava de ser uma decisão política, de nação. Por isso que os Estados Unidos fez, a União Soviética também fez. E era uma situação parecida. Aí, o que acontece? O burguês não tinha poder político. O rei tinha poder político, mas ainda não tinha todo o poder político, porque o feudalismo não tinha acabado de tudo. O rei dividiu o poder dele com os senhores feudais, que são os nobres que a gente vai conhecer depois. Os barões, os duques, tá, os condes. Né? E aí, uma mão lava a outra, né? Os meninos aí, as meninas mais jovens, que assistiram o Castelo Rá-Tim-Bum, né? Lembra que tinha uma musiquinha lá, uma mão lava a outra, a outra lava a mão. Uma mão lava a outra, e aí burguesia e monarca se unem, e é o surgimento do que nós conhecemos como nação hoje, o Estado moderno. Então esse negócio, por exemplo, nós somos brasileiros, o outro lá é argentino, o outro lá é japonês, né? Isso é relativamente novo na história humana. Essa ideia de país, como a gente tem hoje, é mais ou menos nova, né, na história humana. É desse período aí, de 600 anos para cá, mais ou menos. Em termos de história da humanidade,
É pouca coisa. E essa união vai gerar o chamado Estado moderno. Isso vai ficar mais claro, isso que eu estou dizendo agora, lá na frente. Vocês guardem isso que depois eu vou amarrar isso lá na frente. Por que esse Estado moderno ajudou Lutero e os demais reformadores? E não ajudou em outros casos, né? A questão aí do Estado. O fato é que daí a gente tem um Estado que está se tornando poderoso acima dos senhores feudais e que tem um governo que, de fato, manda num território geográfico muito maior do que os senhores feudais mandavam e tudo mais, né? Bom, mas não era só econômica e politicamente que havia mudança. Porque nenhuma mudança econômica, política, militar ocorre em nenhum lugar do mundo se não tem uma mudança de pensamento também. E essa mudança de pensamento ocorreu nesse período. Outras mudanças culturais ocorreram em outros momentos da história, que não é o caso a gente ficar falando aqui, mas nesse momento é a mudança conhecida como Renascimento. Quem já prestou vestibular aqui, no vestibular, certeza que tinha umas 2 perguntas sobre o Renascimento. Certeza. Ou quem fez Enem, certeza que tinha alguma pergunta sobre o Renascimento. Ou os mais antigos aí, que já fizeram uma faculdade, ou que fizeram o ensino médio, ou mesmo que fizeram só o fundamental, ouviram falar do Renascimento, porque isso tem em qualquer aula de história. Então, esse período que começa ali no século XV, especialmente nas cidades italianas, e que vai mudar o modo do ser humano enxergar o próprio ser humano e o mundo, a sociedade. Opa, fiz ao contrário. Características do Renascimento que são importantes para nós aqui. O humanismo, o ser humano passa a ter um protagonismo. O que isso era importante em termos de fé, de igreja? O ser humano passa a estar no centro, e ele não é mais, vamos dizer assim, joguete de anjos e demônios, como na Idade Média se pensava. Aliás, a gente vai assistir um pedaço do filme de Lutero, daqui a pouco, e na parte que a gente vai assistir, uma das partes, tem lá Lutero dizendo: olha, se eu não for convencido pela minha consciência, eu não vou abandonar os escritos. Então veja só, essa é a questão do humanismo, é o protagonismo do indivíduo, da pessoa, do ser humano. O uso da razão. O ser humano não é joguete de anjos e demônios, não é mágica. Mas o ser humano pode entender o que está acontecendo, e isso foi levado até na esfera religiosa, na questão da leitura da Bíblia. Veja só, por que a igreja não se importava muito em traduzir a Bíblia para a língua do povo, e esse foi uma questão dos reformadores? Não, nós temos que traduzir a Bíblia, e traduziram. A Bíblia foi traduzida para o alemão, foi traduzida para o inglês, foi traduzida para o francês, logo de cara. A gente já falou do Wycliffe, que no século XIV traduziu o Novo Testamento para o inglês. E por que a igreja não se importava com isso? Porque a igreja já tinha interpretação, e o povo deveria ter obediência à igreja. Então aí entra o humanismo, que muda isso, e entra a razão, no sentido que dizia o seguinte: não, a gente tem que colocar a Bíblia para as pessoas lerem, para elas entenderem. Cada um vai ler e entender. A imprensa foi fundamental. Lutero fixou as 95 teses, e poucos dias depois tinha gente copiando as 95 teses e imprimindo lá na prensa de Gutenberg. Imprensa já existia há muitos séculos.
Mas a sacada do Gutenberg foi fazer a chamada imprensa de tipos móveis. O que era isso? Em vez de você fazer uma gravura num bronze ou numa madeira para imprimir, e depois você tem que jogar tudo aquilo fora, ou derreter o bronze, fazer uma outra placa para fazer, você tem as letrinhas separadas. E aí você junta as letras, terminou de imprimir um livro, você lava tudo e pode fazer um outro texto, com as mesmas letras. E isso agilizou, porque senão tinha que ficar esculpindo a letra, dos contrários, como dizia meu irmão, porque vai imprimir, né? E tal, né? Então mudou muito. E aí o pessoal copiou as 95 teses, mandou, mas não foi só isso. Tem a Bíblia. Né? Então, o próprio Gutenberg, quando criou a primeira imprensa dele, que tem ou a prensa dele, né, que tem uma réplica dela na Sociedade Bíblica do Brasil, lá em Barueri, ele imprimiu a Bíblia, foi a primeira coisa que ele imprimiu. Então a imprensa favoreceu muito a divulgação das ideias de Lutero e tudo mais. Né? Mas aí nós não podemos falar de Lutero sem passar por Erasmo. Erasmo de Roterdã. O Erasmo foi, sem dúvida, o maior intelectual do tempo dele. De novo, o filme vai aparecer o Erasmo. Claro, um personagem fazendo Erasmo, né? Não foi filmado em loco, né? O filme até parece, mas não foi. Que é um filme de 1953. Isso aqui também é uma gravura do Erasmo, feito por um pintor da época, né? É uma pintura, na realidade, um quadro, né? Feito por um pintor da época. O Erasmo e Lutero têm a mesma idade. Um nasceu em 1483 e o outro em 1484. Lembra que agora há pouco, quando eu terminei a primeira parte, tinha lá a última coisa que estava escrita na última tela, Irmãos da Vida Comum. Os Irmãos da Vida Comum eram leigos, eles não formaram nenhuma ordem religiosa para morar em convento, mosteiro, nada disso. Eram pessoas que tinham as suas profissões, mas que se juntavam para ler a Bíblia, orar uns pelos outros, compartilhar. E eles eram da igreja. Aos domingos eles iam à missa, tomavam comunhão, normal. Mas queriam um desenvolvimento maior da vida cristã. Esses irmãos da vida comum tiveram uma ideia muito interessante. Muitos deles moravam juntos, mas não necessariamente. Mas eles tiveram a ideia de criar albergues, repúblicas, como nós chamamos hoje, para abrigar estudantes. Lembra que a gente falou aqui do surgimento do Estado moderno, essa expansão, essa mudança que estava tendo no mundo, o Renascimento e tal. Esses irmãos da vida comum, como o mundo estava mudando, tinha mais gente indo para cidades, estudar e tal, eles criam repúblicas em cidades mais importantes para abrigar pessoas que vinham de vilas, do interior, de mundo rural, tal, que vinham estudar nas universidades. Claro que era um número, se comparado com hoje, muito pequeno. Mas essas pessoas chegavam, o que os irmãos da vida comum faziam? Abrigavam essas pessoas e, ao mesmo tempo, aproveitavam, as pessoas sabiam que estavam indo para uma casa dos irmãos da vida comum. E ali eles tinham regulamentos para cumprir. Entre os regulamentos estava isso.
a leitura da Bíblia, o desenvolvimento da vida piedosa, da oração, da comunhão com Deus e com os irmãos. Erasmo e Lutero moraram numa casa dos irmãos da vida comum, juntos, na mesma época, na mesma casa. Então, eles se conheceram e desenvolveram essa ideia de vida cristã piedosa, vida cristã correta, de leitura da Bíblia e tudo mais. Aprenderam isso lá. Lutero foi para a faculdade de Direito, só depois que ele vai se tornar monge. O Erasmo se tornou filósofo. Mas o Erasmo era um filósofo cristão, um filósofo interessado em desenvolver a verdadeira vida cristã. Aqui tem capas antigas, né, de livros, de obras do Erasmo. Aqui, essa à esquerda, está escrito ali em cima, Moria Encomium, ou Moria, como alguns falam, que traduzindo para nós é elogio da loucura. Elogio da loucura. Gente, olha, leia esse livro, você não precisa de gastar dinheiro, porque o Erasmo não vai cobrar, não está recebendo os royalties dele mais. Você baixa lá da internet, você pode ler em latim, em grego, você pode ler em inglês, pode ler em espanhol, em italiano, do jeito que você quiser. Pode baixar lá e ler. Eu acho uma delícia, embora um aluno uma vez reclamou em sala de aula, quando eu falei isso, eu lembro direitinho, ele levantou a mão, professor, sim também não dá? Todo livro que o senhor fala, o senhor diz que é uma delícia de ler, ninguém vai dar conta de ler esses livros todos. Eu falei, mas o que eu vou fazer? É uma delícia de ler mesmo. Mas esse livro é o seguinte, é uma história assim, loucura. Nesse livro é uma senhora que vai fazer uma palestra e vai elogiar a sociedade da época. Então elogia todo mundo, elogia o Papa, elogia o Bispo, elogia o Padre, elogia o Rei, elogia a Rainha, elogia o Príncipe, elogia o Nobre, elogia o Monge. Bom, você já deve estar desconfiado que esse elogiar aí é entre aspas. Porque, na realidade, ele faz uma crítica à sociedade. Mas não é uma crítica barata, crítica pela crítica. O que está por trás do Erasmo, desse livro, é dizer, olha, nós dizemos que somos cristãos, mas olha as bobagens que a gente faz. Por que a vida cristã tem que ser isso? Esse livro foi publicado entre 1508 e 1511. Eu já vi historiador dizendo 1508, mas parece que é mais 1511. Agora, o outro livro ali, veja o título lá, né? Modus orandi, né? É o modo correto de orar. Como que o cristão tem que orar? E aí, eu coloquei um exemplo de uma oração do Erasmo. Que eu peguei de um texto em espanhol e coloquei em português, né? Ó Senhor Jesus Cristo, caminho, verdade e vida, não nos deixe nos afastar de Ti, o caminho, nem desconfiar de Ti, a verdade, nem descansar em outra coisa que não seja em Ti, a vida. Amém. Você pode fazer essa oração? Eu posso. O Erasmo, que era amigo de Lutero e que defendia uma reforma, nunca deixou a Igreja Católica nesse período. Lutero deixou. Mas Erasmo combateu os erros também, como Lutero combateu. Mas ele combateu de um outro modo. Mas, vamos dizer assim, filosoficamente. Sem causar
o impacto que Lutero causou. Uma outra coisa importante que Erasmo fez foi publicar, e essa gravura é uma gravura antiga também, da época que o Erasmo publicou esse Novo Testamento grego. Se você sabe ler algarismos romanos, você vai ver a data que... essa data não é a data, não é 1516, né? Ele deu 1526. 1526. Então, essa é uma gravura de 1526 de uma edição, na verdade, se eu não me engano, é a própria capa da edição do Novo Testamento grego. Lembra que a gente falou que nós estamos no período do Renascimento? O que é o Renascimento? A palavra nos ajuda. Renascer. Os filósofos da época, os intelectuais de várias áreas, não só da filosofia, vão buscar na antiguidade clássica, nos clássicos gregos e latinos, a origem da civilização ocidental. E muitos deles começam a dizer que a Idade Média foi a Idade das Trevas, que é muito questionável isso, mas não é o nosso debate aqui. E aí é que vem o nome Renascimento, é buscar lá na antiguidade, quer dizer, fazer nascer de novo aquela origem, aquela semente da civilização. Ora, a Bíblia estava em latim. Por que estava em latim? Teve um sujeito no século IV, um homem chamado Jerônimo, que foi um dos mais importantes intelectuais da época dele. O Jerônimo traduziu a Bíblia para o latim. A Bíblia toda, Antigo e Novo Testamento. Essa versão da Bíblia do Jerônimo é chamada de Vulgata. É a Vulgata. Que tem aí para vender, se alguém quiser aprender latim, pode ler a Bíblia em latim, né? Ora, veja só, essa tradução foi no século IV, nos anos 300. O pessoal do Renascimento falou, não, é importante essa tradução, não tem dúvida, porque o latim é a língua do Império Romano. Então, a cultura romana é importante para o mundo ocidental. Mas, se nós queremos compreender a Bíblia mais adequadamente, nós precisamos de buscar o texto original onde a Bíblia foi escrita. Então, o Antigo Testamento em hebraico e o Novo Testamento em grego. O Erasmo de Roterdã fez o trabalho, porque isso não tinha, ninguém tinha feito isto. O Erasmo de Roterdã fez o trabalho de juntar os textos bíblicos do Novo Testamento em grego e publicar pela primeira vez na história o Novo Testamento todo em grego. Você fala, mas como que existia? O que existia é que você tem muitos manuscritos antigos do Novo Testamento, como é o caso do Antigo Testamento também, que acabaram espalhados. Então você tem manuscritos em museus, manuscritos que estão em diversos lugares. Então você tem um trecho de Mateus, de Marcos, de Lucas, em algum lugar você tem os evangelhos, em outro lugar você tem 2 ou 3 epístolas de Paulo, você tem... então você tem muitos textos, não tinha imprensa, né? Não tinha computador, o pessoal copiava tudo. Então, difícil de copiar, difícil de guardar, né? Então muitos textos foram se perdendo. O Erasmo, então, teve um trabalho de juntar os textos para ter o Novo Testamento. Qual o objetivo dele? Se nós queremos ser cristãos sinceros, verdadeiros,
nós temos que compreender a Bíblia. E para compreender a Bíblia, como ele era filósofo, nós temos que compreender lá na língua em que ela foi escrita. Como o Novo Testamento foi escrito em grego, ele teve esse trabalho de publicar o Novo Testamento em grego. Então veja, há uma reforma, vamos dizer, que é mais no aspecto filosófico e teológico que Erasmo tenta colocar, mas que ele também não foi bem sucedido na igreja. Na igreja teve um monte de gente que não concordou com Erasmo, que não aceitou a ideia de Erasmo. Quando Lutero afixou as 95 teses e começou a ficar conhecido, o próprio Lutero ficou conhecido, o que ele estava fazendo em Wittenberg ficou conhecido e tudo mais, e a igreja se separou, Erasmo criticou Lutero. Eles eram amigos, eram conhecidos, e Erasmo falou: Lutero, você se equivocou, não era isso que era para acontecer. A reforma devia transformar a igreja e não criar uma nova igreja. Isso que você está fazendo vai contra o Evangelho. Esse espírito de desunião. Bom, a bem da verdade, Lutero também pensava assim. A ideia de Lutero não era criar uma nova igreja, mas as circunstâncias acabaram levando para o rompimento. Mas isso a gente vai ver agora nessa próxima parte. A gente vai falar então de Martinho Lutero, que nasceu em 1483 e morreu em 1546. Como eu falei, Lutero e Erasmo têm a mesma idade, né? E Erasmo nasceu em 1484. Então vamos ver um pedacinho de um filme aqui do Lutero. Agora, irmão Martinho era um frade agostiniano dos eremitas e fizera os votos de pobreza, castidade e obediência. Mas a obediência rígida à prática monástica, os infindáveis atos de penitência a Deus, o irado juiz, não acalmaram a alma confusa de Martinho Lutero. Irmão Martinho, não se ajuda a alma punindo o corpo. Dois anos depois de entrar no monastério, irmão Martinho foi ordenado padre. Agora tinha o temível poder de consagrar o pão e o vinho, transformá-los no corpo e sangue de Cristo, elevar a hóstia, fazer o sacrifício e dizer nas palavras da missa: nós vos oferecemos o Deus vivo, verdadeiro e eterno.
Vamos, irmão. Como vigário-geral, já vi muitos padres jovens hesitarem na primeira missa. Caro vigário, não foi apenas mera hesitação. Não precisa me dizer, eu sei. É a proximidade do Sagrado Sacramento. Seu temor a Deus. Padre, perdão. Se fosse apenas temor a Deus, poderia esperar receber sua misericórdia. Mas nunca terei. E por que não? Por meus pecados, padre. Irmão Martinho, você acaba de vir da missa. Confessou o sacrifício por todos os seus pecados. Ou será que não? Há mais alguma coisa? Muito mais. Então faça sua confissão. Abençoe-me, Senhor. Pois pequei. Meu pecado não tem perdão. Deus deve julgar isso, e não você, meu filho. Ele já me julgou. Ele é Deus e sagrado. Eu sou homem, sou mau. E por isso ele me condena. Eu tentei pensar nele como um pai carinhoso, mas só consigo ver um juiz irado. Não importa o que eu faça para buscá-lo, ele me condena. Como posso amar tal Deus? Mas deve. Tem que amar a Deus. Padre, eu não posso. Este é meu pecado sem perdão. Não posso. Padre. Aqui tem, já antecipando, para ficar mais claro depois, tem uma diferença muito grande entre Lutero e outros reformadores, como, por exemplo, Zwinglio e Calvino. Enquanto Lutero tinha um impacto tremendo na vida dele, por causa do sentimento de pecado, de estar sempre fazendo a coisa errada, diante de um Deus que é punitivo, que tem que punir o pecado, Zwinglio, Calvino, o próprio Erasmo, que eu acabei de falar, Thomas Cranmer na Inglaterra, que foi que era bispo da Inglaterra na época da reforma inglesa e tal, que nós não vamos falar dela hoje aqui. Essas pessoas chegaram às ideias da reforma muito mais impactadas pelo estudo da teologia e da Bíblia, naquele sentido do renascimento, do humanismo. Então, pelos estudos, eles compreendem quem era Deus. E Lutero tinha um drama pessoal que ele não conseguia entender como que ele podia ser salvo sendo pecador se Deus tem que punir o pecado. Que era o ensino da igreja. Só que a igreja exagerava nesse ensino, como a gente vê a questão das indulgências. Bom, vamos continuar vendo mais um pedaço. Gostaria de expulsá-lo antes que contagie a todos no mosteiro com sua mente irrequieta. A mente inquisitiva superior é uma que questiona. Mas a igreja ainda é a única resposta. Na sabedoria acumulada de nossa fé, ele encontrará a paz que vem procurando. Minha solução. A partir de agora, irmão Martinho deve voltar aos estudos, às escrituras, à teologia, a ensinar e pregar. Vamos mantê-lo tão ocupado que não terá tempo para os problemas da alma. Com superior, perde-se um monge. Mas quando ele finalmente descobrir a paz em Cristo, a igreja ganhará um campeão. A igreja sabe mais.
Deus, em sua infinita sabedoria, nunca nos deixa afastar para longe. Mas ainda tem um longo caminho, padre. Todos nós temos. E você parte amanhã. Partir? Para onde eu vou? Perdoe minha brincadeira, irmão. Decidi mandá-lo numa missão em meu nome. Você vai a Roma, irmãozinho. Roma. Roma? Estou mandando uma petição à Santa Sé. Você irá com um outro monge. E os meus estudos, padre? Isso vale mais do que todos os estudos do mundo. Há tanto que ver, há tanto que fazer em Roma. A viagem em si é um ato de fé. A peregrinação não será fácil. Mas tudo que é bom é difícil de conseguir. E no caminho terá a ajuda dos claustros de nossa ordem. Então, depois de montanhas, frio e neve, lá estará o sol da Itália. E verá diante de si a cidade santa. Não deixe de assistir à missa no altar de São João, em Lateran. Num certo muro, você verá duas cruzes. Atrás de uma estão as relíquias de Pedro. Atrás da outra, as de Paulo. Um ato de fé realizado lá livrará sua alma de 17.000 anos nas chamas. Não deixe de ver uma das 30 moedas de prata pelas quais Cristo foi traído, pois ela representa 14.000 anos de indulgência. E a escala sancta, os degraus que Jesus subiu no palácio de Pôncio Pilatos. Orar um Pai Nosso em cada degrau vale 9 anos de indulgência. E no degrau onde Jesus caiu, você verá uma cruz de prata. Neste degrau, a indulgência é dobrada. E se tiver sorte, poderá ver com os próprios olhos o Santo Padre, Júlio II, o Supremo Pontífice. Para alguns historiadores, foi essa visita de Lutero à cidade de Roma que, de fato, transformou a vida de Lutero. Foi a partir daí, parece que foi 1511, que ele vai se dedicar mais aos estudos e vai mais compreender que não é a riqueza, não é nenhum tipo de obra, tal, mas é a graça de Deus. Só que isso ia contra o que a igreja ensinava, né? Ao final de março de 1511, 5 meses depois de partir para Roma, irmão Martinho voltou ao mosteiro agostiniano. In te Domine speravi, in institia tua libera me,
In te domine speravi, in justitia tua libera-me. Se alguns de nós aqui, de todos nós, pudéssemos perceber que neste salmo, Davi nos diz: em ti, ó Senhor, eu confio, a tua justiça liberta-me. Se todos pudessem entender essas palavras, poderiam entender muito melhor a justiça de Deus. E o que é, caro irmão, a justiça de Deus? Exatamente o que as Escrituras dizem, Padre. Que ela liberta e não apenas julga. Uma interpretação interessante das Escrituras. Aprendeu isso em Roma? Não que eu me lembre, Padre Superior. Dos estudos com os mestres da igreja? Não. Sozinho? Que eu tenha conhecimento, sim. Só existe uma interpretação correta das Escrituras. Aquela que a igreja estabeleceu. E se as Escrituras estivessem nas mãos do homem comum, para qualquer taverneiro ou porteiro ler e interpretar em sua própria língua, como iria ser? Talvez houvesse mais cristãos, Padre. O latim tem servido à igreja há séculos. O latim serviu a São Jerônimo e Santo Agostinho. O latim terá que servir a nós também e a todos os outros cristãos. Sim, Padre. Então veja, o que Lutero está citando aí é Salmos, né? Ficou claro ali, né? E ele já, impactado com o que ele viu, ele fala, olha, não pode ser penitência, não pode ser peregrinação, Deus liberta de outro modo. Então, e ali foi Salmos, nem é Romanos. Porque Lutero se tornou na cidade de Wittenberg professor. Wittenberg foi fundada, eu vou falar depois de um pouquinho do imperador não, do duque da Saxônia, o Frederico, e ele criou a Universidade de Wittenberg justamente como um centro de estudos humanistas. E procurou levar gente importante para lá. E levou Lutero, que era um professor ainda meio desconhecido, para ser o professor de teologia e, ao mesmo tempo, para ser o pregador, o pároco da Catedral de Wittenberg. E Lutero tinha se preparado para ser professor de Bíblia. E então ele estava se aprofundando ali nos estudos bíblicos. Então, a gente costuma dizer muito de Romanos, né? Mas outros textos bíblicos estiveram sempre na vida de Lutero. E o caso aqui é a demonstração aqui desse texto de Salmos. A justiça de Deus é que liberta. E isso começa a transformar. Veja aqui como que o filme construiu. Lutero, no momento que foi ordenado padre, foi ordenado sacerdote, ele teve que ministrar o primeiro sacramento. E ele quase não conseguiu levantar o cálice da comunhão, tremeu e tal. O superior dele, que era de quem Lutero sempre falou muito bem, Lutero reconhecia como um guia espiritual, de fato, que é aquele que aparece na cela falando, Lutero, você não vai ajudar a alma punindo o corpo. E depois conversa, depois vai ouvir a confissão dele. Fala, Lutero, eu sei que isso é normal, as pessoas quando assumem o sacerdócio, esse encontro com o corpo e o sangue de Jesus causa um impacto, um estranhamento e tudo mais, né? Aí o Lutero fala, não, mas eu tenho, não é só isso, né, que eu sou pecador. Vocês lembram ali da conversa, né? E aí fala, mas Lutero, você acabou de vir da missa, você confessou todos os pecados. Não, mas eu tenho um monte de pecado que não está, né? E os monges ficam ali, falam, mas como, né? Então confessa, né? E aí pede para o outro sair, porque a confissão é um sacramento que é feito ao sacerdote, a confissão auricular, né? E que ninguém mais deve saber, tanto é que o sacerdote é até protegido por lei, né? Ele não é obrigado a contar nem em juízo
o que alguém confessou para ele, né? Mesmo que seja um crime. Então, aí você viu ali na cena Lutero tremendo, Lutero, assim, a alma dele tremendamente angustiada. Por quê? Se Deus é santo e se eu sou pecador, não tem outra solução. Não tem perdão, não existe perdão para mim. Eu não vou para lugar nenhum, exceto para o inferno. Bom, daí tem a viagem que ele vai para Roma e a dedicação dele aos estudos. Aí ele começa a ver uma outra possibilidade. A justiça de Deus não é aquilo que condena simplesmente. Ela condena também. Só que, além de condenar, ela liberta. Então, esse foi o grande achado de Lutero, antes mesmo de Romanos. A justiça de Deus não só condena, mas também liberta. Abra-os, abra-os. Bem-vindo, caro vigário, bem-vindo. Ah, irmão Martim, você não imagina o que consegui colher nas planícies, para a glória de nossa igreja e das almas de nosso povo. Quatro fragmentos de São Jerônimo. Dois de São Crisóstomo. Do véu salpicado de sangue de Nosso Senhor. Uma migalha do pão comido na última ceia. E isto, com um prego enterrado nas mãos de Nosso Senhor. Um fragmento da verdadeira cruz. Um fragmento da verdadeira cruz. Dê-me a lista. Com estes e todos os outros que eu trouxe, se um peregrino venerasse todas as relíquias em nossa igreja, ele estaria isento de ir ao purgatório. 1.902.202 anos, mais 270 dias. Glória a Deus. Amém. Tome, irmão Martinho. Parece desprezar as minhas aquisições, doutor. Acho que Cristo também. Caro vigário, eu queria ser um tipo de cristão que vê e ouve, acredita e venera, e não mais que isso. Doutor Lutero, relíquias não são um fim por si sós. São apenas símbolos dos homens e mulheres santos, cuja santidade permite que intercedam em nosso favor perante Deus. Símbolos, é verdade. Será que o símbolo vai substituir o sentido? O sentido se perdeu. Se for verdade, caro vigário, e repito, se, então estamos perdidos e condenados.
Isso também é um símbolo. Mas será a suprema dádiva do Filho único de Deus que adoramos? Ou veneramos fragmentos de madeira e pregos enferrujados por acaso? O crucifixo torna viva a agonia de Cristo para o simples cristão. O camponês que pede a São Cristóvão uma viagem segura. A pobre viúva com sua pequena Nossa Senhora. O soldado na batalha com seu rosário. Sim, até o duque, com seus nobres presentes à Igreja de Cristo. O senhor acabaria com tudo isso? Doutor, o senhor é o padre do povo. Não pode se arriscar a abalar a fé deles, destruindo seus suportes visíveis. Sendo o padre responsável por suas almas perante Deus, como não fazê-lo? Símbolos que inspiram devoção, sim. Mas muletas que sustentam uma fé enfraquecida? Doutor, de onde vem esta dúvida súbita? Não é uma dúvida súbita, mas uma certeza crescente. Caro vigário, a pouca certeza que tenho me foi dada pelo senhor. Ouviu meu pecado, mandou-me a Roma para fortalecer minha fé, mandou-me as escrituras para encontrar meu Deus. Trouxe-me aqui a Vitemburgo para pregar sua palavra. E aqui em minha sala, eu tenho preparado minhas aulas sobre a Epístola de São Paulo aos Romanos. E creio que aqui, por fim, encontrei a verdade. E quando a encontrei, foi como se os portões do paraíso se abrissem para mim. Romanos 1:17. Justitia enim Dei. Justitia enim Dei. Pois a justiça de Deus é revelada de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. E então? Caro vigário, encontramos alguma coisa aqui sobre relíquias? O homem vive pela fé e é justificado por ela, e não por aquilo que faz para si mesmo. Seja a adoração de relíquias, o canto nas missas, peregrinações a Roma, a compra do perdão por seus pecados, mas pela fé naquilo que Deus já fez por ele através de seu Filho. Dr. Martin, se você deixar o cristão viver só pela fé, se você acabar com estas boas obras, essas coisas gloriosas a que chama de meras muletas, que colocará em seu lugar? Cristo. O homem só precisa de Jesus Cristo. O justo viverá pela fé. Apenas.